Paz do Senhor, bom dia. Nós estamos no último capítulo de Malaquias, capítulo 4. E aqui fala sobre o sol da justiça e o seu precursor. Quem que é o nosso precursor? Jesus, o anunciado. Vai surgir. Pode ter certeza disso, está chegando o dia em que tudo será devastado em um incêndio, como um incêndio na floresta. Que o fogo do Senhor virá para consumir esse fogo de justiça. Vai atingir a floresta inteira. Já viu um fogo atingir uma floresta? Para conseguir parar ele. Mas aqui tá falando aqui, os arrogantes serão queimados. Falou como se fosse uma floresta, porque quem é arrogante são muitos. Que se fosse, ele falaria como se fossem as árvores. Mas aqui tá falando de uma floresta de multidões de arrogantes. Aqui na outra versão fala sobre soberbos e perversos. Quem tá se engrandecendo, quem se acha, quem acha que o dinheiro compra tudo. Quem acha que é bom, que é melhor do que o outro. Serão como restolhos, serão consumidos, serão gravemente queimados como gravetos. Até virarem um tição retorcido. Até virar pó, cinza. Diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra dele. De sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Naturalmente, quando você vê o fogo pegando, a raiz sobra lá debaixo da terra, né? Mas com a justiça do Senhor não vai sobrar nem raiz. Para que não haja mais frutos e nem árvore do perverso. Para que não haja o quê? Filhos dos perversos, herdeiros, heranças. Para quem vai herdar a perversidade. A soberba, a arrogância. Não sobrará nada. A não ser terras chamuscadas e cinzas. Será um dia de escuridão. Ah, Deus só é amor. E você acha que ele não vai agir com justiça? Mas vós outros que temeis o nome do Senhor será como o sol de justiça. Mas aqueles que temem do Senhor será como o sol dele, da justiça dele. Anunciará a justiça dele. E não só o amor. Pregar o amor é fácil. Quero ver pregar a vara do Pai, a justiça do Pai. O fogo consumidor. Que também é o fogo que não consome aqueles que o temem e o amam. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros soltos das estribarias. Eu me lembrei daquele monte. Vem saltando, louvor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta noiva apaixonada, te esperando para dançar. O sol da justiça vai subir sobre aqueles que honram o meu nome. Saltando e brincando como potros e pisarão os maus. Não se preocupe, o mal tem limite. Vai chegar um limite dele e o limite dele vai ser debaixo dos seus pés. Do povo de Deus que teme o Senhor. Eles não serão nada além de cinza debaixo dos nossos pés. Aqui ainda confirmo. De vocês, daqueles que temem o Senhor. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos de anjo é quem diz. A palavra do Senhor. Não esqueçam e ponham em prática a revelação que dei por meio do meu servo Moisés. Guarde os mandamentos, guarde os meus estatutos, os pratique, os coloca em prática, ó. Não esqueçam e coloquem em prática. A revelação que ordenei no Monte Horebe para todo Israel. Quem é povo de Deus, vive debaixo desses estatutos, em praticar a palavra do Senhor. Porque pregar não salva ninguém, cantar não salva ninguém. O que salva é praticar os estatutos, a palavra do Senhor, viver conforme a palavra do Senhor. Todas as regras e procedimentos para a vida correta.
para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Viver conforme a justiça do Senhor. Não conforme o que o homem diz que é justo, mas conforme a palavra do Senhor diz que é justo. Mas olhem para frente, estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, para o grande dia do Senhor, o dia do julgamento decisivo. Ele vai mandar os profetas dele para preparar o caminho, para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar a grande vinda dele, para anunciar o arrependimento, para anunciar o perdão, para anunciar a justiça do Senhor, para anunciar a conversão, para anunciar a volta de Jesus. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. E se eles recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Por isso que é um mandamento que com honrar o pai e a mãe, né? Tem um nome que fala. E quem não obedecer essas palavras vai estar debaixo de uma maldição. Eu acredito aqui que esse o pai olhar para o filho olhar para o pai, está falando também dos pais, está falando do Senhor. Os filhos, quem é filho do Senhor vai obedecer a palavra do Senhor, os estatutos dele, vai colocar o coração do filho no pai. E do pai do filho. Porque quando o filho está com o coração alinhado no pai, o olho do pai está no filho. Aí vira menina dos olhos de Deus. É nisso que se está. Está debaixo da guarda, do olhar, da proteção, do direcionamento do pai. Portanto, aqui a palavra do Senhor diz que quando você ensina o seu filho, desde pequeno, a andar de acordo com a palavra do Senhor, quando ele cresce, ele não se desvia. Nós concluímos aqui o último capítulo de Malaquias, se Jesus não voltar e Deus me permitir que eu volte amanhã, ou até hoje mesmo, se possível, com a próxima palavra. É isso que me coloca à disposição. Eu me despeço aqui com a paz do Senhor.